lá, Profut. Saiu a notícia interessante aí do Profut, Gás. Você é a melhor pessoa para falar isso pra gente. Né? O Congresso derruba o veto do Bolsonaro à suspensão de parcelas do Profut. O Bolsonaro, os clubes ganharam aí esse direito por conta da pandemia e o Bolsonaro tinha vetado. E aí os deputados e os senadores endossaram lá e os clubes vão ter direito novamente, né, a suspender as parcelas do Profut. Eu vou botar a matéria aqui para a gente dar uma lida e depois você dá aquela desinchada que você sabe fazer com talento. O Congresso Nacional derrubou nesta segunda-feira o veto do presidente Jair Bolsonaro sem partido ao projeto de lei que suspende pagamentos de parcelas do programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro, Profut, por causa da pandemia do novo coronavírus. O mecanismo é utilizado por clubes para amortizar dívidas junto ao Fisco Federal. O projeto é retroativo, pois compreende parcelas vigentes durante o período de calamidade pública decretado por conta da pandemia. O estado de exceção começou em março do ano passado e terminou, não consigo ler porque o negócio está na frente, mas vocês aí estão lendo aí. Os clubes perderam durante a pandemia suas principais receitas, né? O Botafogo já estava incrível, agora piorou, né? Não há bilheteria, pois o público está proibido. Os clubes perderam ou diminuíram o patrocínio. Em alguns casos, tiveram um patrocínio diminuído. Em época de crise, o primeiro lugar que uma empresa corta é a publicidade. Os clubes sofreram muito, disse ao Superesporte, que na verdade quem falou isso foi se não me engano, um senador. Na matéria está o nome dele. A justificativa que ele dá para que eles tenham, né, devolvido esse direito aos clubes. As parcelas que deveriam ter sido pagas em parte do ano passado serão remanejadas para os últimos meses do parcelamento. A ideia agora é que os clubes paguem essa quantia após o fim da pandemia. Acho que é isso, porque está tampando aqui. Aqui ele continua. Uma anistia não é uma... Aí ele fala, né? Não é uma anistia, um perdão das dívidas. Já para quem acusa, né, os times de calote e tudo mais, ele já está deixando claro. Essas parcelas que eles não estão pagando agora vão quitar ao fim do parcelamento. Elas serão jogadas para frente e o prazo será prorrogado. Aro é o nome do senador, se não me engano, ou deputado, que justificou lá o porquê que eles revogaram lá a proibição do Bolsonaro. O Profut foi instituído em 2015, aí aqui vai explicando um pouco o que é o Profut, acho que a gente já pode passar a palavra para o Gajão. E aí, Gajão, o que isso beneficia o Botafogo financeiramente? Explica para a galera. Dentro da proposta orçamentária do Botafogo existem várias coisas que precisam ser pagas. O próprio Vinícius Assunção fala claramente que tem um orçamento do Botafogo, tem um orçamento de 125 milhões de reais de receita e que precisa pagar só de Profut, a trabalhista e outras coisas, e algumas dívidas bancárias, mais de 40 milhões de reais. Eu diria para ele que é quase 50 milhões de reais, que se considera essas dívidas que tem no curto prazo bancárias. Mas considerado a trabalhista e Profut, já é mais de 40 milhões de reais, provavelmente. Então, o que nós estamos falando 40 milhões de reais deveriam ser pagos, tem que ser pagos com dinheiro do Botafogo, que não tem. Então, e quando ele fala de 125 milhões de reais, considera aí uns 70 milhões de reais, Nath, de venda de jogador, né? Que a gente tem já tem até um valor relevante vendido, uns 30 milhões de reais. Mas você pode ver que 70 milhões de reais de venda de jogador, porque o Botafogo não terá receita adequada para receber do brasileiro, talvez receba pelo pay-per-view máximo 18, 19 milhões de reais. Então as receitas do Botafogo vão reduzir substancialmente. Nós perdemos Copa do Brasil, perdemos os finais do Campeonato Carioca. Então vai reduzir mais ainda. Então o Botafogo precisa vender jogador. Por isso que eu acho que o Canu deve ser vendido, deve sair do Botafogo, e eu ainda acho que o Matheus Nascimento vai ter alguma negociação ao longo do processo, se não agora, mas lá no final, para poder. Se não é venda, mas pelo menos uma venda do direito, dar direito de preferência para alguém depois negociar o Matheus Nascimento. Mas o que significa isso do Profut? Significa que as parcelas que os clubes hoje estão pagando ou estão devendo, dependendo da situação, né? O Profut, que é a parte tributária, né? A parte de pagamento de tributos atrasados, que foi feito lá o acordo lá atrás, quem aderiu ao Profut, se não me engano, em 2015, se não me engano, foi no CEP, 2015, as parcelas do exercício, né, desse ano vão ser suspensas, ou seja, elas vão deixar de ser cobradas em 2021 e vão para o final
do parcelamento. Né? Teve a mesma coisa para quem tinha crédito imobiliário, foi a mesma coisa. O governo deu, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e os bancos pegaram 6 meses, ou até mais, mas 6 meses de prestação e não cobraram dos mutuários em função da pandemia e botaram aquelas prestações para o final do pagamento. Então, deu um alívio no fluxo de caixa. É isso que vai acontecer no Botafogo. O Botafogo deve ter um alívio no fluxo de caixa entre 15 e 20 milhões de reais. Ou seja, essa despesa que o Botafogo teria, né, esse desembolso de caixa do Botafogo, não terá mais. Isso significa que o Botafogo dá apesar do estado desesperador que dá uma respirada, porque para quem perdeu 1.700.000 da Copa do Brasil e perdeu mais uns 3 ou 4 milhões de reais, pelo menos, acredito eu, uns 3, 4 milhões de reais do Campeonato Carioca, isso acaba prejudicando, traz um alento muito grande nesse primeiro momento, e acho que é justo. Como bem colocou, não é perdão de dívida, não é calote, é postergação, é mudança de vencimento. Precisa pagar agora não, paga lá no final do processo, e o Botafogo é um dos poucos clubes que estavam em dia com esses pagamentos, tá? Tanto do Profut quanto do ato trabalhista. A gente não pode falar diferente disso, não. Então, acho que é uma boa notícia, é ruim para o país, porque você está tirando, mas os clubes também acabam... tem muita gente que depende do futebol, muitos empregos nesse negócio, toda a cadeia futebolística emprega milhões de pessoas, acredito eu, de maneira geral, né? Nós estamos falando no Brasil inteiro. Eu acho que é importante esse alívio no caixa que vai dar. Espero que o Botafogo consiga usar isso de maneira inteligente. E sobre o que o Vinícius falou, você tem mais alguma ponderação para fazer? O que você acha Lembrando que o Vinícius, gente, para quem não sabe, além de ser o vice-presidente do Botafogo, ele é o vice de finanças, né? Então, por enquanto, pelo menos, a gente não sabe como é que vai ficar essa situação junto com o CEO, como é que eles vão se organizar nesse sentido. E ele saiu no Fogão Net, ele deu uma entrevista falando sobre algumas situações de finanças do Botafogo. É disso que a gente está falando, depois se procurem lá a matéria. Né, mas a Frente Alvinegra gravou, para variar, acho que é do grupo dele, gravou esse Conselho Deliberativo, ele falando sobre o orçamento. Ele fala sobre o orçamento do Botafogo, ele fala que o Botafogo, em 2021, tem um orçamento de 125 milhões de receita, como eu falei, 75 milhões claramente é de venda de jogadores, tem um pedaço aí que é marketing, que eu não sei de onde vai vir, tem camisa, publicidade, esse negócio todo, tomara que consiga, acho pouco provável, mas tem uns 20 milhões na conta do Caio Araújo para poder trazer para dentro desse processo, acho pouquíssimo provável, mas tem. E o que sobra é o que a gente já está até colocando, como ele bem fala, né, através do Sindiclube, o dinheiro que vem do Campeonato Brasileiro e de outras coisas que tem, venda de jogadores, para pagar direto à folha. Ele até comete, na minha opinião, vou chamar de um ato falho, porque ele fala que propositalmente deixaram de pagar imposto para poder pagar salário. Só para deixar claro que esse tipo de coisa é chamado também de apropriação indébita, é crime. Né? Então, você pode até falar que você pode até não falar e fazer, depois assumir a responsabilidade, mas na hora que você fala, o negócio piora um pouquinho. Ele acaba dizendo esse tipo de coisa, e quando está gravado é pior ainda, né? Porque está gravado, não fui eu que falei, não. É que você que falou isso lá, o Vinícius. E é o que os clubes fazem, Nath, não é o Vinícius. Os clubes todos fazem isso. Botafogo, né? Por que eles não querem profissionalização, Nath? Porque eles podem pegar o dinheiro dos jogadores, do imposto de renda dos jogadores na fonte, todo jogador recebe e tem um desconto de imposto de renda. E é grande. Então, o jogador que ganha 100 mil reais, eu vou arredondar, tá? Ele recebe no final do dia 73 mil reais. 27 mil reais vai para o imposto, deveria ir para o imposto de renda do governo, para poder botar em escola, educação, saúde, segurança pública, né? Infraestrutura. Era para isso, né? Tá certo? Não vamos discutir se faz ou não faz, que para mim não faz, mas não é o ponto. O ponto é que o dinheiro não é do clube, o dinheiro é da nação, é do povo brasileiro, que deveria ter lá. O que os clubes fazem? Eles não pagam, eles não recolhem, eles tomam do jogador, retêm do jogador e não pagam para o fisco. Isso é crime, chama-se
apropriação indébita. Quando você faz isso de maneira proposital, é apropriação indébita. Você pode até não pagar e pedir para parcelar, beleza, mas na hora que você faz propositalmente e durante 50 anos, que é o que acontece no Botafogo, chama-se, isso é um crime. E por que eles não querem profissionalizar e não transformar em empresa, muitas das vezes? Porque na empresa, isso vai na física do estatutário. É o tipo de crime que vai preso, é o CEO, né? É o diretor financeiro. Mas numa instituição como o Botafogo, sem fins lucrativos, entidade sem fins lucrativos, né? Esses caras não são responsabilizados. E por isso que eles não têm medo. Não tem, é por isso que eles não têm medo de ser de presidente do Botafogo, vice-presidente do Botafogo, e tomar decisões como essa. Que no Brasil, infelizmente, a impunidade é uma realidade secular, né? Vamos dizer assim, né? Pelo menos secular, não vou dizer milenar, porque a gente não tem 1000 anos ainda, mas secular. Agora, você acha que desse orçamento todo que ele falou, você acha que a gente só deve conseguir mesmo, além do dinheiro das competições, né? Só com venda de jogador e olha lá, né? E olha lá, Nath. Já tem já venderam mais de 30 milhões de reais, acredito que até uns quase 40 milhões de reais, tirando aí as comissões e a parcela dos outros clubes ou a parcela do próprio jogador que tem, às vezes, um pedaço do passe, né, vamos dizer assim, do direito federativo, vai dar uns 30 milhões de reais de caixa que deve estar sendo usado para pagar folha de pagamento e as despesas de curto prazo. Eu não vejo o Botafogo com muitos recursos, que não seja por isso não, Nath. O Botafogo está numa situação desesperadora, ele mesmo fala, não tem dinheiro para pagar, pagou 800 mil reais de luz e deve 2 milhões, sei lá quanto é que deve, entendeu? Então, assim, a situação é desesperadora, muito ruim. Você acha que, com o cenário que a gente tem hoje no Brasil, o CEO trabalhando bem, você acha que ele consegue botar algum dinheiro novo no Botafogo? Esse ano ainda? Curto prazo, não acredito, Nath, não acredito não. Mas assim, mas ele acha que ele pode construir um caminho para que isso se realize. Acho que o Botafogo, mas para poder fazer, para botar dinheiro novo, o Botafogo vai ter que mostrar primeiro que quer mudar. O que eu acho que vai acontecer? De maneira macro, ele vai fazer em inglês chama de turnaround, mas você vai reconstruir tudo no Botafogo de maneira a trazer uma administração profissional, reduzir o máximo o custo, para ficar bem enxuto, aumentar a produtividade dos funcionários, os funcionários que vão produzir cada vez mais, a ideia é essa, também, teoricamente, serão remunerados por isso, porque, como o rapaz falou, é melhor você ter um profissional bom ganhando um pouco mais do que ter 4 funcionários médios, nota 4, é a mesma coisa, jogador para o funcionário, é a mesma coisa. Né? Então, é melhor você pagar um pouco mais para alguém que vai trazer alguma coisa em troca. E é o caso do CEO, a ideia é que ele faça isso. Ao reestruturar e botar a finança mais, a parte administrativa e financeira um pouco mais ajustada para a realidade do Botafogo, isso vai dar condições que, quando a lei do Clube Empresa for aprovada e sendo aprovada, dê condições de estruturar uma operação capaz de atrair investidores para o Botafogo, que aí ele pode ter uma segurança jurídica adequada para poder você construir uma empresa a partir dessa realidade. Hoje, impossível. O Botafogo sem dinheiro novo está fadado a ficar aí vagando igual a América ou a Portuguesa. Não tem solução.